Paz do Senhor para a igreja. Abra sua Bíblia no livro do Gênesis, capítulo número 6, versículo 9. Livro do Gênesis, capítulo número 6, versículo 9. Enquanto os irmãos estão achando, procurando, gostaria de agradecer a oportunidade de mais uma vez estar aqui. E eu estou muito alegre de poder estar na casa do Senhor, poder adorar ao Senhor. Como faz falta na nossa vida isso. Amém? Diz assim a palavra do Senhor: estas são as gerações de Noé. Noé era varão justo e reto. Em suas gerações, Noé andava com Deus. Versículo de número 18. Mas contigo estabelecerei o meu pacto, e entrarás na arca, tu e os teus filhos, e a tua mulher, e as mulheres de teus filhos contigo. Amém? Podem tomar assento? Glória a Deus, aleluia. Estamos aqui no culto da família. E a leitura desta noite, Amém, obrigado. Vemos, Deus coloca no nosso coração para essa passagem da arca sobre a vida de Noé. Mas nós não vamos falar sobre o momento de finais dos tempos, por estarmos vivendo numa pandemia. Não vou falar sobre, prepara, entra na arca, porque Cristo está voltando. Isso toda a igreja está sabendo, os sinais estão por aí. Se formos analisar agora tudo que está acontecendo ao nosso redor hoje na terra, estamos vendo pragas de gafanhoto, estamos vendo chuvas e furacões aqui no Brasil, e outras coisas acontecendo ao redor do mundo, todos os sinais praticamente acontecendo. Mas não vamos falar sobre isso. Nós vamos falar da nossa família, nós vamos falar de uma família que venceu e passou por uma crise. A família de Noé. Naquela época, como diz a palavra do Senhor, Deus cria os céus e a terra, faz o homem, põe no Éden, o homem peca, o homem cai, sai do jardim, e ali manda Deus eles crescerem e multiplicar. E multiplicaram-se os homens. Só que no coração dos homens também se multiplicaram a corrupção, e a maldade, e a violência. E Deus viu tudo aquilo que ele tinha feito, e o mundo vivia num momento de pessoas se afastaram de Deus, pessoas não querendo saber de Deus, pessoas deixando Deus de lado, preocupado consigo mesmo. Ninguém respeitava um ao outro, usava-se violência para tomar terra, para tomar propriedades. E tinha acabado o temor de Deus na vida dos homens. A palavra de Deus fala que Deus se arrepende, mas a palavra certa não é se arrepender. Deus entristece o seu coração quando vê aquela situação do homem. E ele decide, eu vou destruir a terra. Só que nessa cena, nesse cenário todo, ele olha e encontra um homem justo, reto e que andava com ele. O nome desse homem, Noé. E é desse homem que nós vamos falar. Um homem íntegro, um homem justo. Quando nós temos a nossa vida no dia a dia, os nossos amigos, pessoas que nos conhecem, e falam, olha, fulano é servo de Deus, fulano tem uma vida correta. Outro fala, ele anda nos caminhos do Senhor. Agora, quando um elogio vem de Deus, é porque é toda sinceridade. Quando Deus fala, ali é justo e é reto e anda comigo, porque Deus já esquadrinhou, Deus já viu o coração, o íntimo, o interno, o externo daquele homem e fala, ali é justo. E é desse homem justo que nós vamos falar. Um homem diferenciado da sua época, da sua geração. Um homem, enquanto todo mundo se preocupava em ter ganâncias, adquirir coisas, atacando um ao outro com violências, e a Bíblia fala, se você ler o capítulo 6, todinho fala sobre a violência desses homens. E Jesus Cristo no Evangelho ainda fala, na época de Noé,
Eles comiam, bebiam, casavam-se, davam-se em casamento. Ou seja, a vida era normal, mas tudo debaixo de corrupção. E hoje nós vivemos num tempo que não está diferente. Hoje nós vivemos num tempo em que as pessoas matam-se para poder ter uma coisa da outra. Hoje estamos vivendo em tempo em que governantes não são corretos e fazem jeitinhos para desviarem verba, em vez de utilizá-la para em bem ou o próprio de toda a população. Estamos vivendo em que pessoas não respeitam mais a outra. Estamos vivendo dentro dos lares, as famílias não mais se respeitam. O homem, é o normal dele, na cabeça dele, ele ter o amante. A mulher, depois de tanto sofrer, ver essa situação, também não quer ficar atrás. Eu também posso participar disso. Os filhos todos largados, cada um vai para um lado, cada um na internet. Cada um sai e vai viver a sua vida e ninguém sabe aonde está andando ou com quem está vivendo. Só que Deus olha para o planeta Terra e ainda vê homens e mulheres justos e que andam com Ele. Aleluia. Pastor, nós estamos vivendo uma situação crítica e vamos conseguir passar por isso? Noé passou. Deus resolve, chama Noé e fala: você vai fazer uma arca para salvar você, a tua mulher, os teus filhos e as esposas dos teus filhos. Quando Deus chama Noé, os meninos, provavelmente, a Bíblia cronologicamente não especifica se os meninos já eram nascidos ou se ainda eram crianças. Alguns historiadores dizem que aproximadamente gastaram 100 anos para construir a arca. Uns defendem 120 da passagem bíblica e outros falam que não vou entrar nesse mérito. Mas aqueles meninos cresceram e viram um pai, um homem justo, um homem que não misturava com nenhuma outra pessoa, não andava na roda dos escarnecedores, era um homem que era temente a Deus, era um homem que fazia sacrifício para Deus, era um homem que era exemplo como marido, era um homem que não tinha amante, era um homem que era exemplo como pai, era um homem de palavra, o que falava cumpria. E aqueles meninos foram crescendo, e aí Noé, ele recebe essa função de construir a arca. E os meninos também crescendo, começam a ver ao pai trabalhando. O trabalhador não faz corpo mole, não é preguiçoso, desculpa a expressão, não é vagabundo, é uma pessoa dedicada. E os seus filhos, vendo o exemplo de Noé, crescem naquele ambiente. Noé, quando começa a construir a arca, naquela época não chovia. A palavra de Deus fala que caiu orvalho, que molhava as plantas. Não existia chuva. Aonde Noé morava era muito longe de águas do mar ou de algum lago enorme, para que pudesse justificar alguma coisa. E aquelas pessoas começaram a zombar de Noé. Agora imagine aquela esposa, aqueles filhos, andando na rua. Lá vai a mulher do doido. Lá vai a mulher do homem que não sabe o que está fazendo. Aonde vai construir um barco aqui? Aquilo ali, desculpa a expressão, irmão, aquilo é um débil mental. Os meninos estão andando na rua, os coleguinhas tudo rindo. Para onde vocês vão pescar naquele barco? Talvez falando isso. Mas ninguém se envergonhava do pai que tinha. Hoje as famílias, elas, para ficar em pé, depende sim do sacerdote do seu lar, o homem e o pai. É ele que é o exemplo, é ele que dá exemplo para a esposa, é ele que tem que dar exemplo para os seus filhos, é ele que coordena toda a sua família. E hoje temos visto homens omissos, homens que não têm compromisso com família, larga os filhos para cima da mulher, deixa que ela crie, que eduque. Eu já estou trabalhando e sustentando, mas a palavra de Deus não fala isso. Você é sacerdote, aonde você está me vendo, Deus te diz que você é o sacerdote da tua casa. Estamos vivendo tempos difíceis, eu sei. Mas Noé, momento algum, se afastou de Deus. A
esposa de Noé olha para ele, vê todo aquele sacrifício, mas ela sabia que Noé tinha intimidade com Deus. A tua mulher sabe que você tem intimidade com Deus? Quando Deus fala para ti e te dá uma missão, e você chama a família e fala, a tua família concorda e sabe que foi Deus que deu esta missão? A mulher sabia que Noé tinha compromisso e andava com Deus. Não discutiu, não teimou. Homem, nós vamos fazer isso na nossa vida, tudo construindo um barco desse tamanho. Anos e anos, entra ano e sai ano, sem férias, sem viagem, sem ir para a praia. Nós aqui trabalhando. Não questionou. Os seus filhos também, quando foi crescendo, ou seja, já eram grandes, não estou aqui entrando em detalhe de tempo, mas também ajudaram o pai, concordaram com o pai, sabiam que o pai falava era certo, o pai tinha palavra. O pai, quando falava para ele, filho, hoje à noite, quando eu chegar do serviço, nós vamos brincar, nós vamos conversar, eu vou lhe ajudar na sua tarefa de casa. E chegava e fazia. Não é só como os pais que prometem, e o filho fica em casa esperando. Quando chega à tarde, o pai está cansado, quer tomar um banho, vai assistir um seriado, uma série de TV agora que é moda, e esquece o filho, dá para o filho, deixa o filho brincando, deixa o filho lá num canto. E depois quer compensar o filho, é dando um celular novo, é dando brinquedo novo, é dando videogame, e não está mais presente. Pais não estão mais presentes na vida dos filhos. Aí sabe o que Deus faz nos dias de hoje? Eu vou pegar todo mundo, deixar dentro de casa. Agora quem vai ser professor dos filhos vai ser o pai e a mãe. Os filhos que não conversava só por WhatsApp, agora todos vão ter que sentar no almoço e no jantar. Nós pegamos aqui no começo dessa pandemia, praticamente tudo fechou, todo mundo ficou trancado dentro de casa. E agora? Talvez o filho olhou para a casa do pai e falou, esse aí que é meu pai, não estava lembrado dele. Mas Deus ainda deu uma oportunidade de você sentar com teu filho, de você dialogar com seu filho, de você mostrar para o seu filho quem é você, de você falar para o seu filho da palavra do Senhor, de você ensinar ao seu filho como Deus o ama, de você mostrar para o seu filho e preparar o caminho do seu filho para entrar no céu. Deus te diz nesta noite, prepara a tua arca para salvar a tua família. Aleluia. A Bíblia não fala, porque viu, Noé justo, e só quem aceitava era justo. Se Noé estava sendo justo, os seus filhos também obedeceram os seus pais, o seu pai, e também eram justos. Só vai entrar no céu aquele que for justo aos olhos de Deus. Eu não tenho como ir para o céu e sair levando minha esposa, se tiver filhos, sair levando para entrar no céu. A salvação individual. Mas eu posso sim preparar a minha família para entrar no céu. Faça tu uma arca, entra tu e a tua família. Vem cá, meninos, vamos sentar aqui. Vai vir tempos difíceis. Deus vai destruir a humanidade. E nós vamos ser salvos. Os meninos tudo sentados, obedecendo ao pai. O pai ouvia a opinião dos meninos, os meninos a opinião do pai. E Deus fala, quando você fizer a arca, passa betume nas frestas, para que a água não entre. E quantas famílias estão construindo arca e estão deixando brechas? Não passa o betume do Espírito Santo de Deus para fechar as brechas, para fechar aquela mínima coisa que possa estar afetando a vida espiritual da sua família. Não tem problema não, é só uma frestazinha, não vai entrar esse tanto de água, e uma fresta aqui, é outra ali, outra mais na frente. Noé, agora entra tu e a tua família. Aí os meninos vão casar, né? Que é a promessa para os teus filhos e as esposas e as mulheres dos teus filhos.
no meio daquele mundo todo de corrupção, e os meninos ainda souberam escolher. Deus preparou mulheres que eram para entrar na arca. Imagine o confinamento agora daquele povo, todo mundo dentro da arca. Sogra com nora. Os filhos com o pai. A mãe com os filhos. Quarentena. Segundo a Bíblia, foram mais de um ano, mais ou menos, foi aproximadamente 1 ano e 10 dias, mais ou menos 1 ano e 20 dias, não tenho o exato, que eles ficaram lá em quarentena. Irmã, como é que você com a sua nora? Você fica, como é que está a quarentena? Você com a sua família, com seu filho. Pai, como é que é você com a sua esposa? Foi falado aqui pelo irmão, o índice de divórcio aumentou assustadoramente. Porque ninguém respeita. Cada um vai para o seu lado, cada um gasta seu dinheiro de um jeito. Mal entra à noite em casa, não conversa, família não tenha mais relacionamento. Quando chegou a quarentena, que tiveram que ficar de frente a frente, sentado, e olhar para a cara do outro, quem não tem Jesus, não suporta. Quem não ama, não suporta. Quem casou por aparência, não suporta. Casal que não tem Cristo na sua vida, não suporta. E foi a primeira quarentena, pastor. Mais de 1 ano. E trabalhando, e cuidando dos animais dentro da arca, e arrumando, e limpando, tirando toda a sujeira, e controlando toda a parte de alimentação, e todo aquele trabalho todo, aquela coisa toda lá, mas todo mundo junto, todo mundo ali unido, porque era a salvação da família de Noé. Hoje vemos filhos respondendo o pai, filho que não respeita mais pai e mãe. O pai chama o filho para conversar. Não, você não vai sair agora, está muito perigoso, é tarde. Eu, não, estou aí, eu vou para a casa de um colega. Ouve mais conselho dos amigos, dos colegas, do que dos pais. Ouve mais conselhos de blogueiros, que põe lá, o blogueiro colocou lá sobre a sua vida, e aquilo chamou a atenção dele, e segue fielmente o que o blogueiro colocou. E o que o pai fala, a mãe, não serve, porque o meu pai e minha mãe não sabem de nada, o meu pai e minha mãe estão ultrapassados, essa geração deles é antiga, essa geração aqui que é atual. Filhos ou vendo internet, blogs, publicações que estão levando jovens a cometerem suicídio. E aí o pai quer saber, filho, o que você está vendo aí? Não deixa. Em nome de Jesus. Deus te deu autoridade sobre a tua casa. E olha o que teus filhos estão olhando na internet. Vigie a vida dos teus filhos. Cuide dos seus filhos, porque quem vai prestar conta diante de Deus sou eu e você. Mas vai ficar com raiva? Fica não. Chama ele, conversa, mostra na Bíblia, conversa, toda a conversa, antes de conversar com teu filho, chame ele no canto, lê a palavra, faça uma oração, chama a presença de Deus, Deus está presente ali. Quando você começar a conversar com ele, ele já vai estar mais desarmado. E oriente, e mostre, porque aqueles meninos, filhos de Noé, se ele andou com os coleguinhas na época de Noé, eles não tinham acompanhado o pai, mas o pai falava, isso está errado, esse caminho é errado, esse amigo não é para você, esse amigo não vai te levar a lugar bom, porque era um homem que tinha moral, tinha respeito pela sua família, porque ele andava com Deus. Porque ele era justo, porque ele era reto, ele não dava jeitinho, ele não era brasileiro para ter o jeitinho brasileiro, ele pagava as suas contas, ele não enrolava ninguém, ele não dava cheque sem fundo, ele não colocava um jeitinho para bular o imposto de renda na sua declaração,
Ele não declarava, comprava terra lá e não colocava em nome de laranja. Era um homem que era transparente. Era um homem que tinha intimidade com Deus e Deus sabia quem ele era. E nós estamos andando assim? A minha finança está difícil, pastor, mas você está sendo dizimista, você é ofertante, você é fiel a Deus e quer que Deus seja fiel. Estamos passando crises financeiras, estamos passando sim crises. Mas a água da crise não te atingirá se você andar com Deus. Se você colocar a tua casa diante de Deus, você e a tua família irão cantar o hino da vitória. Quando passar todo o dilúvio, quando as águas baixarem, quando tudo voltarem à normalidade, você e a tua casa cantarão o hino da vitória. Oh, aleluia, glória a Deus. Queridos, nós estamos num culto. E nós não vamos prolongar mais. Eu gostaria que a igreja fique de pé. E agora vamos fazer uma reflexão. Como está a minha vida diante de Deus? Eu gostaria de falar para os irmãos que estão em casa. Aqui eu sinto a presença de Deus. E em nome de Jesus, eu falo para ti agora, você vai começar a sentir a presença de Deus aí no seu lar. O mesmo Deus que está aqui falando aos nossos corações, Ele está aí também. A presença dele está aí contigo. E Deus te toca. Deus quer que você se derrame diante dele. Deus quer que você agora diante dele comece a falar. Comece a se derramar diante dele. E comece a fazer uma autoavaliação. Eu estou andando com Deus? Como está a minha família? Como está a minha esposa? Eu tenho sido um bom marido? Eu tenho sido uma boa esposa? Eu tenho sido um bom filho? Eu sou obediente aos meus pais? Estamos vivendo sim uma crise, mas do mesmo jeito que a família de Noé venceu, eu profetizo na minha e na sua vida, a nossa família vencerá. Aleluia, glória a Deus. Deus nesta noite estende as mãos sobre aquele que anda com o Senhor. É como diz o Salmo 91, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo. As promessas de bênção sobre a vida, no Salmo 91, quando ele diz, é para todos aqueles que habitam. Você tem habitado no esconderijo do Altíssimo, vocês têm habitado aos pés do Senhor, você tem colocado a sua vida nas mãos do Senhor. Aleluia. Aleluia, aleluia. Deus está dando esse momento para você fazer reflexões. Pastor, eu estou passando luta muito grande na minha casa, com filhos. Nós iremos fazer uma oração agora. Nós iremos apresentar diante de Deus. Nós não aceitamos Satanás vir destruir o nosso lar, na nossa casa. Nós iremos colocar um basta agora, clamando ao Senhor, a misericórdia de Deus, aleluia. Aonde você estiver agora, feche os seus olhos também e clame ao Senhor pela tua casa. Repreende agora todo o mal que está entrando na tua casa. Aleluia, glória a Deus, porque a promessa de Deus, ela é sobre nossas vidas. Nós temos agora que vivermos o Evangelho na prática. Chega de ficar vivendo o Evangelho de teoria. Nós temos que viver o Evangelho na prática. Os teus vizinhos têm que ver diferença na sua vida. Os teus amigos de trabalho têm que ver a diferença na tua vida, porque você tem Deus. Você tem Deus na sua casa. Você tem Deus na sua vida.
Toma posse, você não é derrotado. Deus te diz nesta noite: chega de baixar a cabeça, porque eu estou contigo. Halai shedekanta ramanaias. Senhor, nosso Deus e nosso Pai que está no céu, Pai, agora diante de Ti, ó Pai, os Teus filhos conversam contigo, confessam diante de Ti, Senhor, as suas dificuldades, as suas limitações, o que eles têm errado, mas Senhor, também nós pedimos a Tua misericórdia, Senhor, e Senhor, na vida de cada um dos Teus servos, Senhor, vai trabalhando, vai moldando, vai, Senhor, preenchendo as brechas com o betume do Espírito Santo. Fecha, Senhor, todas as brechas e começa, Senhor, agora a restaurar os lares. Senhor, é na tua autoridade, Senhor, que eu repreendo toda investida de Satanás sobre os lares dos teus filhos, sobre os lares da tua igreja, Senhor. Senhor, restaura a comunhão de pais e filhos, restaura, Senhor, comunhão em casais, Senhor, que não conversam mais, que não tem mais intimidade. Senhor, agora joga por terra todo o laço, toda a armadilha do maligno, e começa, Senhor, agora a haver reconciliação. Senhor, o teu Espírito agora me mostra casais, Senhor, aonde está chegando esta palavra, se reconciliando, casais, Senhor, Pai, fazendo as pazes, filhos abraçando os pais, pais abraçando o filho, porque, Senhor, não é uma crise, porque, Senhor, não é um levantar que vai destruir a tua igreja, porque ainda, Senhor, existem homens e mulheres de pé, homens e mulheres que andam contigo, e as portas do inferno não prevalecerá contra a tua igreja, mas sim, Senhor, faça como tu fez com Noé, além de construir a arca, Senhor, nós iremos agora pregar o teu evangelho mais e mais, nós iremos, Senhor, fazer a tua vontade mais e mais, para que o mundo possa ver que na planeta Terra existe a igreja do Senhor Jesus. Pai, eu te louvo e te agradeço em nome de Jesus, amém.